revelado o motivo pelo qual Rhea Ripley está fora da televisão. Além disso, temos face turn de um campeão da WWE e mais notícias sobre a troca de título de Sami Zayn e também da troca de título de Kenny Omega e MJF na AEW. Se você quiser saber tudo isso e mais a prévia do Monday Night Raw de hoje, assista nosso vídeo, porque tem muita coisa boa para você se atualizar. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Notícias da Luta Livre de segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Vambora e vamos nos atualizar. Mas antes, não deixe de clicar aqui embaixo, de clicar no like, porque quando você clica no like, o nosso vídeo é distribuído para cerca de 5 a 10 pessoas a mais. Então, quando vocês fazem isso, vocês ajudam o tiozão a fazer esse canal continuar rodando, beleza? Vamos que vamos, porque Dominic Mysterio se tornou face. Rapaz, se tornou face, pelo menos aparentemente, tá? A informação é que aconteceu lá na AAA, no show da AAA que aconteceu nesse final de semana, no sábado. O que aconteceu foi que o Perros Del Mal vieram para o ringue para poder atacar as duplas que estavam lutando no main event do show. Era uma luta de duplas entre o Money na Machine e dois lutadores, o Noisy Boy e o Epidemius Jr. E aí o Perros Del Mal atacaram esses lutadores e aí veio o El Grande Americano para salvar essas duas duplas. Sendo que mais cedo o El Grande Americano, conversando com o Rey Mysterio, o Rey Mysterio falou, cara, olha só, você tá sozinho, você vai precisar de ajuda tal. E aí o El Grande Americano falou, é verdade, eu vou precisar de ajuda. E aí, quando o El Grande Americano veio, ele veio com o Bravo e o Raio. Então os três foram pro ringue para tentar despachar os Perros Del Mal, que é esse grupo novo, que na verdade é uma reformulação de uma stable lendária da AAA. Essa formação de hoje é formada pelo Daga, que é desde lá de trás, o Angel Alberto, que foram da última formação do Perros Del Mal. Além disso, o Bronco Nima, da NXT, e a Carmen Petrovic, da NXT/Evolve, também tem participado. E aí, no começo, eles tentaram ali acabar com os Perros Del Mal, mas tomaram um piau. E aí, cara, de repente, do nada, tocou a música do Dominic Mysterio. O Dominic veio pro ringue com uma cadeira e ajudou a despachar os Perros Del Mal do ringue. Então, efetivamente, o Dominic se tornou face na AAA, pelo menos aparentemente. Ele, mais cedo no show, ele teve uma conversa com o El Grande Americano e disse o seguinte, olha, eu sei que o Perros Del Mal estão te causando problema, mas a gente não pode deixar de tirar do foco a nossa luta na Triple Mania, tá? E foi confirmado que o El Grande Americano vai lutar contra o Dominic Mysterio pelo Mega Campeonato da AAA na Triple Mania. E aí o Dominic falou, cara, olha só, tem muita coisa envolvida nessa luta, eu não vou deixar que quebrem você e isso atrapalhe a nossa luta. Então, se você precisar de ajuda, eu vou ajudá-lo. O El Grande Americano achou aquilo estranho, mas ele aceitou assim, ouviu e tudo mais. E aí no main event, o Dominic cumpriu a sua promessa, veio com a cadeira e despachou o Perros Del Mal do caminho. É muito interessante. Depois da confusão, o Dominic desafiou dois membros dos Perros Del Mal para enfrentarem o Dominic e o El Grande Americano num PLE que vai ter agora no final. Acho que é no final do mês de julho, tá? Ou no início de agosto, que é verano, não é verano de Titanes, não, é um outro nome. Mas eles vão se enfrentar com essa luta de duplas, que vai acontecer antes da luta lá na Triple Mania. A Triple Mania, que é o principal PLE da AAA no ano, vai acontecer em 2 noites pela primeira vez na história da companhia. Primeira noite no dia 11 de setembro vai acontecer em Las Vegas, a segunda noite no dia 13 de setembro vai acontecer na Arena México e nós estaremos aqui cobrindo os 2 shows no nosso canal com certeza, tá? Então tá aí, Dominic, pelo menos na AAA, tornou face. Como é que isso vai se replicar no Monday Night Raw, a gente vai ter que ver hoje, tá? Nossa live, lembrando, 8h30 da noite, estará começando, o show estará começando às 9 horas da noite, estará passando ao vivo na Netflix.
Teve uma outra situação que aconteceu também no show da AAA nesse fim de semana, que tem a ver com o título latino-americano da AAA, e que teve até uma cena bem engraçada que foi essa aqui, ó. Você olha para essa imagem e você fala assim, cara, como é que pode, né? Tem uma diferença tão grande entre dois seres humanos, né? Você tem ali o Omás, que deve ter uns 2,20 m de altura, e tem o Rey Mysterio, que tem 1,68 m de altura. Pois bem, o que aconteceu nesse segmento que deu essa encarada aí? O título latino-americano da AAA, ele era do El Hijo del Vikingo, que era aliado do Omás e do Dorian Roldan, filho da Maristela Roldan, que é a dona da AAA, ou era a dona da AAA antes de vender para a WWE. E aí, o El Hijo del Vikingo, ele estava treinando para fazer uma luta contra o IK Prosper na semana passada na NXT, mas ele estourou o joelho. Teve um problema de ACL, né, que é ligamento cruzado anterior. E aí, cara, é 1 ano fora na companhia. E aí o que aconteceu é que ele, como campeão latino-americano da AAA, 1 ano fora, obviamente ele teria que dropar o título. Quando chegou no show na AAA no sábado, o Dorian Roldan veio com o título, culpou o Rey Mysterio por ter forçado o Vikingo a lutar na NXT, e aí ele falou o seguinte, olha, como o Omás é aliado, o Omás agora será o novo campeão latino-americano da AAA. Ele está assumindo o título que era do Vikingo. Cara, o Rey Mysterio veio pro ringue, peitou, né, assim, que a gente nem pode dizer que ele peitou o Omás, né, ele cinturou o Omás, né, porque o peito do Rey Mysterio bate na cintura do Omás. E aí ele chegou e disse, olha, você vai me devolver o título, porque senão a gente vai ter problemas aqui. O Omás acabou devolvendo, e eu fiquei pensando assim, pô, cara, por quê, né? Não tem nem por que ele devolver, cara. 2,20 m de altura, quer que vai tirar o título dele? Mas não, devolveu o título. E aí o Rey Mysterio disse que eles decidiriam depois, com o tempo, quem que se tornaria o novo campeão latino-americano. Deve ter algum torneiozinho aí, alguma coisa. Vamos continuar aguardando para ver aí, acompanhando a AAA, para ver quem é que vai se tornar o novo campeão latino-americano da AAA. Agora, vamos falar um pouquinho sobre notícias da WWE, de fora da WWE, algumas notícias interessantes que surgiram aí no mundo da luta livre. Uma delas é a grande possibilidade do Sheamus ir parar na AEW, tá? O Sheamus que essa semana já deu um tchau pra galera da WWE, né? Ele fez uma postagem, banger after banger, after banger, after banger, after banger, after banger. Depois de um monte de bangers, ele botou Slam Mo WWE Shared, que deve ser o idioma lá galês, né, o irlandês antigo, para adeus, meus amigos da WWE. Essa foi a postagem dele. Ele que agora não só está com o nome de Stephen Farrelly no X, mas também está com a arroba também trocada, já não está mais usando Sheamus WWE. E a verdade é que a saída do Sheamus teve algumas controvérsias, né? De acordo com um relatório recente da WrestleVote, teve um chefe da WWE que tentou convencer a TKO a manter o Sheamus na empresa, explicando o valor que ele tinha para a companhia, que ia além da sua contribuição no ringue, né? Aquela coisa daquele apoio nos bastidores, treinamento de lutadores e aquela coisa do tipo, né? Ajuda de moral e tudo mais. Só que a verdade é que a TKO ela tá operando num diapasão diferente. A gente vai comentar sobre isso já já. Então, isso acabou fazendo com que eles reduzissem a proposta de contratual para o Sheamus e o Sheamus não aceitou. Pois bem, o relatório da WrestleVote também disse que alguém próximo ao Sheamus acredita que ele estaria aberto à ideia de lutar na AEW se a situação certa se apresentasse, ou seja, se a grana fosse boa. Tá? E a fonte também acredita que o Sheamus pode se tornar ao Elite mesmo que seja por curto prazo, ou seja, ele faria um contrato de curto prazo, aquele contrato de risco, né? E aí se apresentaria um tempinho na AEW, se a AEW quisesse manter ele, manteria, se não, cortava ele.
Lembrando que o Sheamus já está com 48 anos, mas ainda está em relativa boa forma, apesar de ele estar vindo de um problema no cotovelo. Além disso, teve o JR, né, o Jim Ross, que no seu último podcast disse que seria interessante ver o Sheamus e o Cesaro lutando de novo juntos, né? O Cesaro que luta na AEW como Cláudio Castagnoli, né? Então a gente poderia ter a volta da Nebar, que era uma dupla entre o Sheamus e Cesaro que foi muito bem sucedida durante muito tempo. Vamos aguardar para ver os próximos desenvolvimentos da novela Sheamus, ver para onde que ele vai aí no futuro. Agora vamos falar de CM Punk que lutou na segunda-feira passada, no Monday Night Raw passado, ganhou o campeonato da WWE. Quando foi na sexta-feira, no SmackDown, ele apareceu com um olho roxo, absurdamente feio, né? E aí, esse olho roxo dele até foi feito uma referência pelo Cody Rhodes, falando, olha, da última vez que a gente se encarou, parece um espelho, né? Que eu era o campeão e estava com um olho roxo, e você veio para me desafiar. E então, muita gente ficou se perguntando de onde que veio esse olho roxo do CM Punk. Pois bem, as informações que estão vindo da gringa é que esse olho roxo o CM Punk ganhou quando ele foi desviado um Helluva Kick do Sami Zayn e o chute acabou pegando de leve, né? E ele pegou de leve, pegou no olho, né? E aí isso gerou esse olho roxo do Punk, tá? Isso aí não é nada para os lutadores, a gente sabe que eles ficam com o olho roxo o tempo todo, só vai de repente deixar o CM Punk com um pouquinho mais de visão dupla aí na sua jornada. Foi apenas uma curiosidade que eu trouxe aí por conta dessa história do olho roxo, tá? O pessoal deve ter ficado se perguntando. Bom, agora vamos falar de Avery Styles, né? Avery Styles, que é o filho de AJ Styles, está começando na luta livre, ele que tem 19 anos. Ele fez a sua estreia recente na luta livre, numa luta em que o AJ Styles participou e inclusive fez a contagem, né? Fez uma luta contra o Ashton Martin e venceu com um Styles Clash. Pois bem, o Avery, ele foi anunciado agora para uma nova promoção de luta livre e essa já é diferente, tá? Não é meramente uma companhia independente de esquina. Nós estamos falando da GCW, da Game Changer Wrestling, que é uma das principais companhias independentes nos Estados Unidos. A GCW anunciou recentemente nas suas redes que o Avery Styles vai fazer a sua estreia na companhia no show do dia 31 de julho. Ele que estreou na Top Play, que é uma companhia de luta livre que existe em Omaha, no Nebraska. Então, agora o Avery vai para uma companhia maior, que faz shows independentes maiores, e vai ter a oportunidade aí de seguir a sua carreira. Não se sabe se o AJ Styles estará do lado do Avery no ringue, lembrando que o próprio AJ disse que uma coisa que poderia fazer ele voltar a entrar nos rings seria para fazer dupla com o seu filho. Vamos continuar aguardando para ver aí no desenvolvimento da carreira do menino. Pelo físico dá para ver que o cara tá bem, né? Vamos ver se no ringue ele é isso tudo. Agora, vamos falar de Jim Ross, né? Jim Ross, a gente acabou de falar do podcast dele quando ele disse que queria o Sheamus e o Cesaro lutando juntos de novo. O Jim Ross, ele, nesse mesmo podcast, ele trouxe uma atualização do porquê que ele foi parar no hospital recentemente, né? A gente tinha dito na época que tinha sido uma queda que ele havia sofrido. Ele disse que ele está se preparando para uma cirurgia, e essa cirurgia é no cérebro, tá? Então, é uma situação complicada. O Jim Ross, ele disse que ele está com fluido acumulado no cérebro e que teria sido isso que teria causado o desmaio dele, que fez ele cair. Além disso, esse fluido no cérebro estaria fazendo com que ele estivesse esquecendo das coisas, tá? Então, ele estaria tendo problemas de memória e isso seria causado por esse acúmulo. Essa cirurgia vai ser para justamente drenar esse fluido e reduzir a pressão intracraniana. Vamos desejar tudo do bom e do melhor para o Jim Ross, ele que é um narrador lendário tanto da WWE quanto da AEW. Nosso desejo de melhoras para Jim Ross. Agora vamos falar de Jake Hader, ou também conhecido como Jack Swagger, né? Jack Swagger na WWE, Jake Hader na AEW. Ele que basicamente se aposentou dos rings e ele está partindo para um outro tipo de luta, um outro tipo de esporte de combate,
que está começando a ganhar bastante adeptos no mundo do entretenimento aí, no mundo dos esportes, que é o famosíssimo tapa na cara. Não sei se vocês já ouviram falar disso. São basicamente duas pessoas que fazem 3 rodadas de dar tapa na cara um do outro, e aí eles avaliam, né? Se a pessoa se for nocauteada, beleza, o outro ganha a luta. Se não, faz uma pontuação, e aí o vencedor, o cara que assim deu tapas melhores na cara do outro, acaba sendo declarado vencedor. O Jake Hager havia vencido a primeira luta dele na competição de Power Slap, que é como eles chamam lá nos Estados Unidos a competição de tapa na cara. E aí, nessa sexta-feira, ele competiu contra o Amanpreet Singh, que é um camarada que também é um ex-lutador de luta livre, lutou como Mahabali Shera, né? Mahabali Shera na TNA. Inclusive, é numa época em que a TNA ela estava tendo muita. Estava tentando entrar no mercado indiano. Eles faziam shows na Índia. Faziam muitos shows temáticos e eles usaram tanto Mahabali Shera quanto outros lutadores, né, que tinham origem indiana. Pois bem, o Jake Hager, na primeira rodada, ele conseguiu botar o Mahabali Shera de joelhos, né, na verdade o Amanpreet Singh, né, que é o nome dele. Mahabali Shera era o nome dele como lutador. Mas na terceira rodada, o Singh deu um tapão na cara do Jake Hager, que nocauteou com ele. Ele apagou, até torceu os dedinhos, coitado. E com isso, o Amanpreet Singh venceu a batalha. Olha, você olha as imagens, né? E tá viralizando muito aí no meio das mídias sociais, aí da galera que curte luta livre. Tá viralizando esse vídeo do Jake Hager capotando aí com tapa na cara. Olha, foi uma coisa brutal, viu? É um esporte que, assim, tá começando a crescer. E se você for parar para pensar, ele é um pouco mais tranquilo do que, por exemplo, MMA, boxe, né? Porque o cara paga e depois levanta, né? Mas é meio bizarro, né? O cara chegar, ficar parado e tomar um tapão na cara. Eu não consigo nem imaginar, assim, de participar de um negócio desse. Mas enfim, tá aí. Jake Hager tomando um tapão na cara. E teve a reação também da Rhea Ripley e do maridão, do Buddy Matthews, né? Assistindo a luta. A reação deles com o nocaute é também muito legal de ver. Agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença de estilo de liderança do Triple H e do Shawn Michaels. Muita gente se pergunta por que a NXT e a WWE são tão diferentes, né? Por que a NXT tem um estilo de luta, o main roster tem outro estilo de luta. E aí, o Devon Evans estava dando uma entrevista para o Raw Around the Ring e ele explicou por que tem essa diferença. Segundo Devon Evans, o Shawn Michaels ele gosta de ação acelerada. Por isso que as lutas da NXT sempre são rápidas, elas sempre são muito ágeis, né? Elas sempre são muito aceleradas. Já o Triple H ele está mais focado em desacelerar as coisas para contar uma história no ringue. Tá? E aí o Devon ele explicou como é que funciona isso. Com o Shawn, ele adora a rapidez. Depois que você tem o público, uma vez que você tem a emoção e a reação deles, você quer mantê-los lá. E isso ele falando, né, que ele sente que o Shawn realmente nos ajuda nisso na NXT. Se a multidão tá aqui em cima, você não quer derrubá-los para trazê-los de volta. Você quer mantê-los lá em cima. Então é por isso que às vezes na NXT a gente vai tão rápido. Tá? Então aqui o Devon Evans basicamente explicou por que as lutas da NXT realmente elas têm uma cadência muito mais acelerada. A gente assiste a NXT, a gente vê que as lutas às vezes, elas são mais ágeis, elas têm uma frequência de movimentos maior, golpes contra golpes e tudo mais. Já com o Triple H, ele falando, né? Com o Tio H, ele falou Tio H, sinto que é mais como contar histórias, mais como se estirar, porque estamos lutando na frente de tanta gente, não dá para ir tão rápido quanto na NXT, porque todo mundo no estádio não vai conseguir reagir ao que nós acabamos de fazer. Você quer ter tempo para as pessoas na plateia relaxarem, reagirem e dizerem, tá bom, o que vai acontecer agora? Eu achei interessante isso, por quê? Porque, na minha opinião, nessa história aqui, né, entre os dois, entre o Shawn Michaels e o Triple H,
Eu tô mais no campo do Shawn Michaels, tá? Eu acho que não tem problema a luta ser acelerada se você tiver momentos de break, até porque senão o público fica exausto, né? Então, assim, é uma coisa, eu já falei pra vocês, isso é muito comum e é muito real. Cansaço de público. Se você tiver muitas lutas muito aceleradas, o público morre e fica exausto de tanto gritar, de tanto vibrar. Mas na NXT, por mais que a gente tenha as lutas aceleradas, nós temos os momentos de pausa, que é justamente para os lutadores respirarem e para o público respirar. A questão é que no main roster, hoje principalmente, o que a gente tem visto são muitas pausas em algumas lutas, né? Então, assim, não é um problema você contar a história na luta, desde que você também lute, né? Então, algumas lutas, às vezes, as histórias são um pouco repetitivas, são um pouco formulaicas. Então, eu acho interessante isso, porque eu acho que os dois poderiam se conversar mais. E assim, o Triple H pegar as lutas do main roster e acelerar um pouco mais, e o Shawn Michaels desacelerar um pouquinho as lutas para também a gente poder contar um pouco de história. Mas é um fato que, por exemplo, as lutas da NXT, elas lembram muito mais as lutas do cenário independente da AEW do que a WWE, que tem um estilo de luta bem mais metódico, mais cadenciado, que vai tentando contar um enredo, né, junto com os movimentos da luta, tá? Então foi legal. A gente sempre fica, muita gente ficava falando assim, poxa, a NXT tem as melhores lutas da semana e tal. Tá explicado porque o Devon Evans esclareceu pra gente. Agora vamos falar sobre Kenny Omega, que ganhou o título do MJF, Campeonato Mundial da AEW, no último Dynamite, e muita gente estranhou isso. Por quê? Porque a AEW tem um PLE para acontecer no próximo dia 26, que é o Redemption. E aí o pessoal ficou se perguntando, mas por que trocar o título durante a semana? Pois bem, na Wrestling Observer Newsletter, o Dave Meltzer disse que o plano original do Tony Khan era que essa luta do Kenny Omega e do MJF acontecesse no Redemption, acontecesse no dia 26 de julho, e que o Omega iria ganhar o título lá. Só que a companhia resolveu mudar isso, tá? Segundo ele, essa luta e a estipulação em que se o Omega perdesse, ele nunca mais poderia se desafiar pelo título da AEW pelo resto da carreira, era para o Redemption, em Montreal, no dia 26 de julho. Essa era a ideia, era acontecer no Canadá. Só que a ideia foi. Acredita-se que a mudança da luta para o show da quarta-feira teria sido motivada e incentivada pelo MJF, pelo próprio MJF, para que fosse transferido para a televisão. Ele não recebeu um motivo e ele diz que não importa de onde veio a sugestão, mas o Tony Khan aprovou e isso fez com que o Dave Meltzer dissesse que ele acredita que tenha algo interessante que ainda vai acontecer no Redemption no dia 26 de julho. Pois bem, quando o Dave Meltzer soltou essa notícia, muita gente começou a especular que o MJF teria pedido para o Tony Khan para mudar a luta para o show do Dynamite para roubar um pouco os holofotes da vitória do Punk sobre o Sami Zayn na segunda-feira, né? E aí a Fightful Select veio à tona e disse o seguinte, olha, essa informação não é verdadeira. A AEW já havia planejado a vitória do Kenny Omega com meses de antecedência, mesmo antes do Sami Zayn conquistar o título no Night of Champions em junho. Beleza. A informação da Fightful Select faz todo sentido, né? Se eles tinham um plano de longo prazo para que o Kenny Omega ganhasse o título e enfrentasse o Will Ospreay no All-In, beleza. Eu não sei se eu acredito muito nisso não, tá? Porque o MJF estava lidando com um problema de joelho. Beleza. Mas vamos confiar que o plano não era ser MJF e o Will Ospreay lá em Londres, que o plano era Kenny Omega e o Will Ospreay. Beleza. Mas isso não muda o fato de que a mudança do Redemption para o Dynamite, sugerida pelo MJF, pode sim ter sido motivada para roubar os holofotes de CM Punk e Sami Zayn. Lembrando que Punk e Zayn foi uma luta legal. Foram uma luta de 21 minutos com 4 estrelas e 25.
mas é inegável que MJF e Kenny Omega foi uma luta melhor no ringue, foi uma luta de 5 estrelas ou até mais, dependendo da opinião de algumas pessoas. Então, assim, é curioso todo o timing, né? É curioso a mudança. Eu tendo a acreditar que sim, que o MJF sugeriu que o título fosse trocado, a troca do título e a luta fosse trocada do Redemption para quarta-feira passada, para poder tentar roubar os holofotes da WWE e criar um contraste. Olha, a luta que a WWE ofereceu foi isso aqui. A gente oferece isso aqui. O que você prefere? Bom, a gente nunca vai saber a resposta, até porque a AEW nunca vai confirmar que eles mudaram uma luta para poder roubar os holofotes da WWE. Bom, continuando, vamos falar agora sobre Baron Corbin. Baron Corbin que voltou à WWE recentemente, né? Voltou na última sexta-feira, depois de 2 anos fora da companhia. Ele que teve inúmeras gimmicks quando passou na WWE, e ele veio com esta camisa aqui, e a gente não tinha visto essa palavrinha aqui embaixo, ó, que já apareceu na venda do merchan dele na WWE Shop, confirmando a nova gimmick dele. O que está escrito aqui? Nomad. Nomad, que era a gimmick dele lá no cenário independente, né? Só que ele não lutava como Baron Corbin, ele lutava como Bishop Dyer, era o nome dele. Então a gente imagina que a nova gimmick do Baron Corbin vai ser Nomad. Como é que isso vai se traduzir nas arenas, no personagem, nas histórias? A gente ainda tem que ver. Baron Corbin, que como lutador ele é limitado, porém ele tem sim um dos finishers mais bonitos da WWE, que é o End of Days. Então vamos ver como é que vai ser aí essa nova persona de Nomad do Baron Corbin, como é que isso vai se traduzir nos rings. Agora notícias boas de fãs de luta livre feminina, tá? Nikki Bella está voltando aos treinos. Nikki que teve um high ankle sprain, uma torção de tornozelo elevada, que é quando você torce o tornozelo para fora, né, em vez de torcer para dentro, como é o normal. É uma contusão muito mais complicada de curar. Nikki Bella começou o seu treinamento no ringue há cerca de um mês. Ela compartilhou uma notícia dizendo que em breve começaria os seus treinos no ringue. E agora, em uma postagem recente no Instagram, ela se mostrou, postou uma informação, uma imagem e um vídeo voltando ao ringue treinando com seu filho Mateo, tá? Então, isso significa que a Nikki completou a primeira parte da sua jornada de recuperação, que é se recuperar da torção de tornozelo, e agora ela está voltando, treinando para recuperar as forças e ver quanto que o corpo dela aguenta, né? Uma coisa é você ficar boa do tornozelo, outra coisa é você ver até onde você consegue ir com o tornozelo ainda fragilizado e tudo mais. Então, vamos aguardar para ver se tudo correr bem. A Nikki deve voltar à ação muito em breve. E aí, meus amigos, a gente tem que lembrar que esta semana, no sábado, a gente vai ter o Saturday Night's Main Event, onde a gente vai ter Paige Bribella lutando contra o Feiro Influence pelo título de duplas da WWE. Vou falar, hein? Alerta de retorno, hein? Vamos ficar ligado nisso aí, vamos ver se a Nikki Bella volta aí no Saturday Night's Main Event, lá no Madison Square Garden, em Nova York. Palco grande, hein? Agora vamos falar de Sami Zayn. Sami Zayn que muita gente estava especulando sobre por que ele ganhou o título e perdeu o título mundial 9 dias depois, né? Durante seu podcast Click This, o Kevin Nash disse que o Zayn teria tido esse reinado de 9 dias para compensar o corte salarial de 50% que muita gente tem tido na WWE, tá? E se você for parar para pensar, até faz sentido. Pô, o sonho do Sami Zayn é ser campeão mundial. Para ele, de repente, ter o corte de 50% no salário não seria tão absurdo. De repente, você corta de 3 milhões de dólares para 1,5 milhão, sei lá. E aí ele falou, bom, então beleza, ó, eu ganho o título, vocês cortam meu salário e a gente fica de boa. Pô, velho, a Wrestling Observer Newsletter lançou uma luz sobre a situação, dizendo que esse boato de que o Sami Zayn trocou um corte salarial pelo título da WWE é falso, tá? Ele disse que a WWE ofereceu um novo contrato com menor pagamento apenas para lutadores que seriam dispensados porque não eram utilizados na TV.
Ou seja, eles pegaram a galera que estava fora da TV e disse o seguinte: olha, você não viaja, você não aparece nos shows, a gente não tem planos para vocês agora. Vocês querem reestruturar o contrato de vocês, receberem 50% menos e pelo menos terem a chance de aparecer mais para frente? Ou não? Aí, algumas pessoas aceitaram, outras não. A gente não sabe quem aceitou, quem não aceitou. Por exemplo, a Nery é uma que eu acho que aceitou, porque ela foi pra NXT, né? Ela tá lá na NXT. Ela pode ter aceitado e permanecer na televisão. Pois bem, o Dave Meltzer disse que esse não é o caso do Sami Zayn, tá? Por quê? Porque ele sempre foi usado nas histórias. Então, não é a situação de cortar o salário porque o cara não tá aparecendo, né? O cara não tá viajando. Então, isso desmonta também a teoria de que o Sami Zayn teria trocado uma redução salarial por uma jornada como campeão mundial. A verdade é, gente, que a gente acredita que tenha sido mais pelo pop mesmo, pelo momento lá na Arábia Saudita, né? Pelo corte para jogar nas mídias sociais e tudo mais. E depois ele acabou perdendo para o que realmente seria o main eventer do SummerSlam, que era o CM Punk. Agora vamos falar de Logan Paul, né? Logan Paul que também está se recuperando da sua lesão. Ele que essa semana postou um vlog onde ele revelou que ele comprou o jato da WWE, né? Esse jato aí de 10 milhões e meio de dólares. O Logan Paul está comprando esse negócio. O cara é milionário, né? A gente já sabe disso. Mas é interessante porque durante esse vlog ele disse que ele agora está com entre 60 e 70 graus de rotação no cotovelo. E aí, com isso, ele pode remover a órtese de braço dele, né? Aquela proteção que ele estava utilizando para poder segurar o braço dele. Lembrando que ele teve uma lesão no tríceps. Ele rompeu o tríceps há alguns meses atrás. E aí ele falou: olha, tá vendo isso? Ó? Ele chega e fala que ele tá movimentando, tá, o braço. E aí o Paul, que é o amigo dele, fala: cara, você ainda não devia estar assim. E aí ele fala: como assim, cara? Eu sou o Wolverine, eu me recupero rápido. Mas olha aqui, é bom, né? Ele diz que ele está 3 meses adiantado no seu processo de recuperação. Se esse processo de recuperação era para levar de 6 a 8 meses, isso significa que o Logan Paul está relativamente adiantado nessa recuperação. É muito interessante ver isso. Vamos aguardar para ver se ele não acaba correndo demais com essa recuperação, voltando aos rings e se lesionando de novo. Ele que é um dos melhores lutadores no ringue na WWE, ele que treinou muito, é um grande atleta e com certeza faz falta nas lutas. E ele tem mostrado um comprometimento muito grande com a WWE, tem ido aos shows mesmo com a órtese, então está sendo bem legal da gente ver essa presença do Logan Paul na companhia. Agora vamos falar do Monday Night Raw, né? Monday Night Raw que vai acontecer nesta segunda-feira. Temos informações da venda de ingressos para o show. Segundo a WrestleTix, até o momento foram distribuídos 9.789 ingressos, um aumento de 1.567 desde a última atualização de 6 dias atrás. E para uma referência, a última vez que a companhia fez um show nessa arena, que é o American Airlines Center em Dallas, no Texas, eles venderam 11.107 ingressos. Só que tem um detalhe, tá? Foi no episódio do dia 13 de fevereiro do SmackDown. Então, olha só. Eles estão vendendo menos ingressos para o Raw hoje do que para o SmackDown no dia 13 de fevereiro de 2026. Tudo bem que 13 de fevereiro foi ali logo depois do Royal Rumble, tava na estrada para WrestleMania e tudo mais, mas pomba, o Raw vender menos ingresso que o SmackDown é meio medonho. O ingresso mais barato hoje à venda é de $69,80, que não é nada absurdo não, tá? Não é um valor absurdo. Tem ingresso para o SummerSlam nessa faixa de preço. Como referência, a AEW vai fazer o Dynamite dessa semana no MGM Music Hall, em Boston, Massachusetts. E eles têm 2.628 ingressos vendidos para essa arena. O ingresso mais barato hoje é de $39,05. O último show no local foi no dia 16 de abril de 2025, também um Dynamite, e foram vendidos na ocasião 3.181 ingressos. Aqui a gente consegue ver algumas coisas, alguns detalhes interessantes. Primeiro, que a AEW ainda é uma companhia
que não consegue vender um grande número de ingressos para shows semanais. Mesmo os shows semanais sendo muito bons, eles ainda não têm público para botar essa galera nos ginásios, tá? Então, se você for fazer as contas com televisão e tudo mais, provavelmente ainda é uma companhia que está operando no vermelho. Apesar de ser uma companhia sustentável, ainda é uma companhia que deve estar operando no vermelho e é sustentada pelo Tony Khan. Eu fico me perguntando o que aconteceria se o Tony simplesmente decidisse sair do negócio. O que iria acontecer com a AEW. Mas é um fato que os ingressos da AEW são muito mais em conta. Vocês vejam que é quase a metade do preço dos ingressos da WWE. Mas chama atenção que mesmo com esse valor, com menos da metade do ingresso, a AEW esteja vendendo menos ingressos hoje do que no ano passado. Tá? Então, parece que essa queda de público pode ser sim uma queda de interesse na luta livre em geral. Vamos continuar vendo e acompanhando esses números aí no futuro, tá? E além disso, vamos dar a prévia para o Monday Night Raw de hoje, que vai acontecer no American Airlines Center. Nós teremos Bayley e Lyra Valkyria se encontrando face a face, lembrando que a Lyra Valkyria tornou heel para cima da Bayley. Nós teremos uma aparição de Roman Reigns ao vivo. Brock Lesnar vai voltar ao Monday Night Raw. Teremos Io Sky enfrentando o Roxanne Perez, lembrando que a Io está se engalfinhando ali com as lutadoras do Judgment Day. Ela que vai lutar contra a Liv Morgan no SummerSlam pelo Campeonato Mundial Feminino. E também teremos uma luta que deve durar aproximadamente 1 hora, que é uma luta de gauntlet pelo posto de number one contender pelo Campeonato Intercontinental. Tá? Campeonato esse que está nas mãos do Penta hoje. E aí, os lutadores serão Rusev, Dragon Lee, Chad Gable, Ethan Page, Joe Hendry, Dominic Mysterio e Devon Evans. Nós não sabemos se será nesta ordem. Lembrando que uma luta de gauntlet funciona da seguinte forma. 2 lutadores entram no ringue, fazem uma luta normal, o vencedor enfrenta o terceiro da fila e assim vai até o último. Então, quer dizer, é como se fosse um campeonato de rei da mesa. Quem vence permanece e luta com o próximo e assim vai até o final. Tá? São 7 lutadores. Deve ser uma luta grande em matéria de tempo. Deve ter um squash ou outro aqui, ali, porque não tem como eles fazerem 6 lutas, que vão ser 6 lutas no total, né? 6 lutas de 15 minutos, de 10 minutos. Então, as lutas individualmente devem ter ali 7, 8 minutos, tal, devem ser aceleradas. A Gauntlet, como toda, eu tô apostando que vai levar perto de 1 hora de duração. Vamos aguardar para ver, vai ser um tipo de luta diferente, não é sempre que a gente vê, vai ser muito interessante. E agora vamos para as notícias que muita gente deve estar esperando, né? Teve gente que me perguntou aí várias vezes recentemente, onde está a Rhea Ripley? Pois é, finalmente foi revelado o que está acontecendo com a Rhea, tá? A Rhea, ela teve uma conversa com a Nina Drama e nesta conversa ela revelou que ela tá com uma lesão no menisco, tá? Ela teve um rompimento leve no menisco. Tá? O menisco é um ligamento do joelho, não é o ligamento cruzado anterior, tá? Que se fosse lesão no ligamento cruzado anterior, já era papo de 1 ano fora. Tá? Ela teve no menisco. Menisco é um ligamento que cruza por dentro do joelho. Por conta disso, ele traz estabilidade no joelho, mas uma lesão de menisco não costuma ser tão grave quanto uma lesão de ligamento cruzado anterior ou posterior. Ela estava dizendo que ela está se recuperando, mas ainda não pode dobrar o joelho normalmente, tá? Ela disse, estou ferida, infelizmente, machuquei meu joelho, tenho uma leve lesão no menisco, é só um papo de curar, estou chegando lá, está ficando mais forte, eu simplesmente não consigo dobrar muito bem, então meio que preciso que ele dobre. Ela também disse que não tem certeza de quão rápido vai se recuperar, mas que se sente melhor após 1 mês, apesar de algumas complicações. Ela estava dizendo que teve a lesão, né, no menisco em um lugar estranho, então está meio que um pouco incerto como que o corpo dela irá se recuperar. Ela está fora há pouco mais de 1 mês dos rings, melhorou, mas ainda dói e lateja
e ela fica cansada, né? Então, quer dizer, se ela começa a se exercitar ali e tudo mais, ela começa a sentir o joelho. Ela não consegue se levantar ou se curvar muito devagar ou se mover de um lado para o outro enquanto está agachada. Então, vocês vejam que ela tem várias questões que, numa situação de luta, ela vai ter dificuldade, né? Porque um lutador ele tem que se agachar, ele tem que se curvar para poder tomar bumper, para poder aplicar os golpes. E ela depende da perna para poder usar os seus golpes, porque ela é uma lutadora que não só ela voa muito, como ela também usa golpes de força. Então, se você não tiver base, não tem como, né? Não tem como lutar. Pois bem, essa lesão, ela não é uma lesão fácil de lidar. Obviamente, ela está tentando tratar com fisioterapia, medicamentos e tal. Só que, cara, essa lesão pode melhorar e ela pode piorar. E a questão é saber até onde a WWE vai querer empurrar isso, né? Qual é o prazo que eles vão dar para a Rhea para se recuperar? De acordo com o relatório da Sportskeeda da Wrestling, que é um site que, assim, de vez em quando solta umas notícias meio que não confiáveis, houveram conversas da WWE sobre tirar o título da Rhea Ripley. Mas a equipe criativa decidiu não fazer isso. Até aí a gente já sabe. Eles também disseram que esse título não vai ser retirado dela, a não ser que a lesão dela piore, e que planos alternativos também estão sendo feitos em caso de emergência. Tá? Então, o que a gente vai ter que continuar vendo? A gente vai ter que continuar acompanhando essa situação da Rhea, continuar acompanhando para ver se a situação melhora ou piora. Por quê? Porque o SummerSlam está chegando aí e ela era uma lutadora que, cara, com certeza estaria no show. Então, uma situação que ela não puder estar no show e ela não pudesse estar no show há um tempo, valeria a pena para a WWE tirar o título dela e dar a oportunidade e o holofote para uma outra lutadora, para que dessa forma a companhia tivesse alguém levando aí o cinturão e a marca para outros lugares. Eles poderiam fazer isso de diversas formas. Elas poderiam botar esse título em jogo entre Charlotte Flair e Jade Cargill. Eles poderiam fazer um mini torneio, poderiam fazer uma Battle Royale. Teve gente que sugeriu uma Battle Royale para esse cinturão. Eles podem fazer de tudo, tá? A verdade é que se a Rhea tiver com uma lesão que vai durar mais 2, 3 meses, eu acho que valeria a pena eles tirarem o título dela e depois eles dão uma oportunidade para ela pegar o título de novo. Lembrando que a Rhea já teve que dropar o campeonato uma vez, quando teve um problema no ombro com a Liv Morgan. Então, seria a segunda vez aí que a Rhea droparia um campeonato mundial por conta de lesão. Beleza? Bom, essas foram as notícias de hoje. Hoje foi um vídeo parrudo, teve bastante informação aí para vocês. Então, desde já eu agradeço a todos por terem acompanhado o nosso vídeo e eu chamo vocês para a nossa live do Monday Night Raw. Hoje, 8h30 da noite, o show vai estar interessante. 8h30 da noite começa a nossa live, 9 horas da noite a gente começa o show, transmissão ao vivo da Netflix com narração e dublagem aqui do canal. A gente tem feito dessa forma de novo, tá? Então a gente vai estar fazendo a nossa narração e a nossa dublagem aqui do Raw. E também não deixem de continuar ajudando o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar mais opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.